Então abra rapidamente a sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e versículo de número 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 9. Eu já vou ler para que a gente ganhe tempo. Você acompanha aí pelo telão, marca na sua agenda. Está escrito assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Queridos, ore comigo. Pai, usa desse período agora como uma flecha certeira. Já fomos edificados, ó Deus, até esse momento. Já fomos abençoados pelos testemunhos. E a minha oração é que o Senhor seja específico, cirúrgico nessa hora. Porque assim cremos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Elias desceu do Carmelo, e no pé do Carmelo, depois de ter visto o milagre, recebe um recado de Jezabel. E o recado de Jezabel tem uma mensagem, e a mensagem é: amanhã, até este horário, você estará morto, como fez com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias, quando recebe essa palavra, foge, corre, com medo de perder a própria vida. E a Bíblia diz que ele se enfia em uma caverna, e ali ele permanece. A mensagem que eu quero pregar para você essa noite é saindo da caverna. Vou dizer de novo para você entender. Saindo da caverna. Pastor, por que nós vamos falar sobre isso hoje? Porque depois de tudo que nós passamos e estamos ainda atravessamos, parece que o medo se apoderou da nossa vida e nos trancafiou em uma caverna, seja ela física ou espiritual. A verdade é que o medo nos colocou em cavernas, que nessa noite Deus está te chamando a sair de cada uma delas. Por quê? Porque não é o ambiente onde nós nos movimentamos, não é o lugar onde nós nos movemos. Deus nos chamou para que pudéssemos vivenciar um propósito fora da caverna. Quando eu estava escrevendo o primeiro livro, o Manto do Discipulado, eu me lembro de que por alguns instantes parei para pesquisar sobre os efeitos da escuridão. E a escuridão, ela tem consigo uma questão muito séria, que é você se adaptar a elas. Então descobriram nas profundezas das cavernas alguns animais que se adaptaram à falta de luz. Não nasceram para aquele ambiente, não foram criados para aquele lugar, mas aprenderam a se adaptar com as trevas. Deixa eu dizer para você, você é filho da luz. Não, você não entendeu. Você é filho da luz. Você não foi chamado para viver em trevas. Você não foi chamado para viver em cavernas. E essa noite, Deus está te chamando para sair daí. Diga a 3 pessoas perto de você: você é um filho da luz. Você não cabe em uma caverna. Esse aí que você falou, ele não respondeu nada, ele já está se adaptando à escuridão. Dá uma segunda chance para ele, diga: você é filho da luz, você não cabe em uma caverna. Alguns continuam, está se adaptando mesmo, irmão. Está quase virando um morcego. Agora, entenda o que eu quero dizer para você aqui, de uma maneira rápida, para que a gente ganhe tempo. Eu quero dar para você 3 lições para você nunca mais entrar dentro de uma caverna. Pastor, por que eu entro dentro de caverna? Primeiro, porque tenho medo. Segundo, porque eu tenho dúvida.
Terceiro, porque deixei de crer naquele que verdadeiramente me chamou para ser e fazer o que eu estava fazendo antes de entrar dentro dela. Eu quero dar para você 3 lições para proteger a sua alma, para blindar o seu coração, para que nunca mais você entre dentro de uma caverna. Caverna é um lugar solitário, frio, escuro, totalmente oposto daquele lugar onde Deus tem para a nossa vida. Lição número 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 1. Primeira lição para livrar você das cavernas da vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 1, está escrito assim: Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença, que está escrito aqui, vamos de novo. Olha o que Elias disse para Acabe. Quando Elias chega diante de Acabe, olha a palavra dele. Qual é a primeira palavra de Elias? De novo, mais intenso. Mais uma vez. Mais uma vez. A primeira verdade que você precisa entender para nunca mais entrar dentro de uma caverna é: Ele está vivo. O cristianismo não prega um Cristo numa cruz, um Cristo que morreu, não. O cristianismo é uma verdade eterna de um Deus que encarnou na terra, foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje está à direita do Deus o Pai. Sabe por que é que muitas vezes eu enfio a minha vida dentro de uma caverna? Sabe por que é que muitas vezes eu coloco a minha alma dentro de uma caverna? Porque eu acredito que Ele não está vivo. Isso não é um conto de fadas, querido. Isso não é história imaginária de alguém, não. Você não pode comparar isso com o Senhor dos Anéis. Esse livro não pode ser comparado com qualquer outro livro. Aqui contém uma verdade eterna de que Ele morreu. Sim, Ele morreu, mas hoje Ele está vivo. Eu não posso viver uma vida cristã de maneira digna se acredito que Ele ainda está morto. Sabe por quê? Se você pegar os discípulos depois da morte de Jesus, você vai encontrar a maioria de nós nesse contexto de vida. Alguns fugiram de Jerusalém. É por isso que você vai ler os discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam indo embora de Jerusalém, um contando para o outro, dizendo: foi bom enquanto durou. Fazia milagre, o homem era bom, tinha uma boa palavra, mas você viu, morreu. E aí Jesus aparece no meio deles dizendo: de quem é que vocês estão falando? Deixa eu dizer algo para você. Se for preciso, Ele vai aparecer no seu caminho e dizer assim: em quem é que você está crendo? Em quem é que você está ouvindo? Depois que eles recebem a revelação, eles vão dizer: você percebeu que enquanto a gente estava no caminho, Ele falava, o nosso coração queimava. Quando você acredita que Ele está vivo, o seu coração é muito mais do que pulsar sangue. O seu coração precisa voltar a queimar por causa de um Jesus vivo. Toda essa pandemia não pode sobressair um Deus vivo. Toda essa circunstância não pode ser maior do que um Cristo ressurreto. Elias chega diante de Acabe e diz para Acabe: vive o Senhor.
Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: eu não sei para você, mas o meu Cristo está vivo. Quantos acreditam nisso? Ele está vivo. Cristo está vivo, Ruth. Ele está vivo. A próxima vez que o diabo aproximar da sua família, aproximar da sua saúde, aproximar do seu casamento com alguma mentira, diga a ele: você pode se aproximar, mas saiba de uma coisa: o meu Cristo vivo está. Você está aí? É por isso que nós precisamos prestar um culto vivo, porque nós não viemos aqui homenagear um morto, irmão. Nós não viemos aqui homenagear alguém que morreu há 2000 anos atrás, não. Nós estamos aqui para prestar culto a alguém que venceu a morte. Como Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pastor, mas teve crente que morreu nessa pandemia, como é que faz? Você não entendeu. Nós não somos essa estrutura, meu irmão. Essa estrutura vai acabar para todo mundo. Essa estrutura é limitada. Essa estrutura vai passar pela terra o quê? 70, 80, com muito 90 anos. Mas nós somos criados para sermos eternos. Quer blindar a sua alma das cavernas da vida? Quer se livrar das cavernas em que o diabo te ameaça e você entra? Creia em um Deus vivo. Às vezes as pessoas dizem: mas como é que mantém a calma? Como é que eu fico tranquilo? O pastor diga assim: querido, calma, Ele está vivo. Quando Jesus encontra-se com o filho da viúva de Naim, o que ele queria nos ensinar era exatamente isso: o Filho de Deus vivo encontrando os filhos de Deus mortos. E quando o Filho de Deus vivo encontra o filho que está morto, então ele tem vida. Um dia nós estávamos assim, mortos em nossos pecados e delitos, mas nos encontramos com um Deus vivo. Esses testemunhos que a gente ouviu aqui é testemunho por causa de um Deus vivo. Eu não quero que você seja um crente, meu irmão, de abrir a sua Bíblia aos domingos na igreja, ou de deixar a sua Bíblia ficando amarela em algum cômodo da sua casa, não. Lembre-se sempre, é um Deus vivo. Tem muito crente que entrou dentro da caverna desde o ano passado, com medo, aflito. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão: Deus está vivo. Segunda lição: por que que entramos nas cavernas da vida? Olha o que o texto vai dizer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 4. Está escrito assim: oh glória. Primeiro livro dos Reis diz: beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali, o que está escrito aqui? Te sustentem. Olha o que diz o próximo texto, versículo 9. Fê, por favor. Levanta-te, vai para Sarepta, que já é uma outra história, que pertence a Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei a uma viúva ali que te...
Anote aí, segunda lição para blindar a sua alma, para você nunca mais entrar numa caverna. Nunca se esqueça quem sustenta a sua vida. E a gente fica olhando, pastor, o que vai acontecer? Pastor, está difícil, as empresas fechando, comércio, pastor, está tudo muito caro, tudo. Eu vim aqui essa noite para lembrar você que nunca foi o governo, sempre foi Deus. Pastor, está difícil, sabe por que vai ficando difícil? Porque a gente vai deixando de olhar para o céu e começa a olhar para as circunstâncias da vida. Mas deixa eu dizer, você só está onde está porque nenhuma circunstância foi vista, sempre foi Ele. Tem pessoas que se esqueceram de que quando Deus quer, a gente leu aqui, coloca de novo, Fê. Nós lemos aqui no versículo de número 4, olha que coisa. Deus ordenou o quê? Os corvos. Elias estava na beira do riacho e todo dia, Ariel, o corvo chegava com a comida no bico e deixava para Elias, diz, a sua provisão. Pingava. No outro dia, o corvo chegando, comida pingava. Mudou o tempo. Versículo de número 9. Deus, agora eu não vou pedir o corvo. Agora eu vou ordenar para que uma viúva te sustente. Irmão, se você vai ler o texto da viúva, você vai ver que a viúva não tinha nem para ela mais. Mas quando Deus quer abençoar alguém, Ele diz assim, ó, eu já ordenei uma viúva que te sustente. Quando Elias chega para a viúva, Deus não tinha falado com a viúva. A viúva não disse, eu estava orando a noite passada e Deus me disse que você viria. Ela não sabe. Mas no céu já havia uma ordenança, vai sustentar um profeta. O que a gente nunca para ver é a recompensa do ato. Diga comigo, para todo ato, diga mais uma vez, para todo ato de obediência ao céu, sempre existirá uma recompensa escondida. Foi isso que Abraão experimentou no monte, quando subiu com o filho para ser entregue em sacrifício. Por que é que ele chamou naquele lugar ao nome de Jeová Jiré, o Deus da provisão? A gente fica orando, Senhor, provê na minha vida, Senhor, faz um milagre. O que você não entende é que provisão é resultado de obediência. Não há provisão para quem não é obediente. Se Abraão não tivesse subido o cutelo e deitado sobre o menino, ele não teria experimentado a provisão do cordeiro. O que habilita a provisão é a obediência. E a obediência parte de um princípio, sabe qual? Eu sei de quem vem o meu socorro. Levante a sua mão direita para cima e declara comigo. Uns confiam em carros. Mais uma vez. Mais alto. Outros em cavaleiros. Mas nós, a igreja de Jesus, confiaremos nele. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Você pode declarar isso? Porque ele vive. Quem sustenta você está vivo. Quem cuida da sua casa está vivo. Quem tem cuidado de você está vivo. Mas eu bem
Pode dar um aplauso a Jesus. Pode dar um aplauso dizendo: o meu sustento vem dele, vem dele, vem dele. Preste atenção. No final do ano, o Leandro e a Fabíola estavam aqui, um pouco antes da virada do ano. E havia algumas cestas básicas ali que eles estavam arrumando. E aqui eu dou uma palavra de exortação para você, se você é essa pessoa. Mas a medida de generosidade que nós estamos tendo durante esse tempo está sendo maior do que a medida da necessidade das pessoas. Vou dizer de novo para você, você deveria ter entendido de maneira mais espiritual isso. A medida de generosidade está sobressaindo a medida da necessidade. Sabe o que isso significa? Eu estou falando da nossa geografia, querido. Eu estou falando da igreja onde nós apacentamos e cuidamos. As pessoas estão tendo menos dificuldade do que achávamos que teríamos durante todo esse período. Porque o Senhor tem sido o Senhor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, meu Deus. Quer ser livre das cavernas da vida? Não se esqueça que o teu sustento vem do Senhor. Terceiro e último. Está escrito aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30, 18:30, para a gente terminar. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias, que está escrito aqui, reparou o altar que havia sido derrubado. Número 3. Quer ser livre das cavernas da vida? Derrube o altar da Netflix e edifique o altar do Senhor que caiu durante essa pandemia. Irmão, um crente, você conhece ele de olhar para ele. Não adianta fingir. Você conhece um crente quando não ora. Você conhece um crente quando não lê a Bíblia. Você conhece um crente quando ele fala de algo que ele não sabe o que está falando. São pessoas que um dia queimaram porque o altar estava de pé, mas que por causa de toda essa circunstância vivida, o altar foi sendo derrubado e novos altares foram sendo criados. Esses dias, preste atenção, esses dias eu disse para a Sara e para o Samuel: deixa eu ver o tempo de tela no seu celular, mostra para mim o tempo. Eu queria que você fizesse isso hoje, irmão. Eu queria confrontar você com a desculpa que você não tem tempo. Pega o seu celular. Não, pode pegar, pega o seu celular. Pegue ele, pegue o seu celular. Vá lá em configurações. Em configurações, procure aí tempo de uso, ou tempo de tela, ou tempo de aplicativo. Eu quero ver o primeiro corajoso que vai falar pelo menos o tempo de hoje que gastou com o celular. Vamos lá. Acha aí. Rapidinho, ajuda os irmãos aí, quem tiver dificuldade. Você que está em casa, faça isso. Pega o seu celular. Vá lá em configurações, procure pelo tempo que você tem usado o seu aplicativo, seu celular. Cadê os primeiros? Quanto? 4 horas e 2 minutos com o celular ligado.
Quem mais? Quem mais já achou? 2h57. Mais de 5 horas. 1h36. 1h40. Quem mais? 1h04. 1h30. 44 minutos. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você pegasse todo esse tempo e aplicasse orando, lendo a Bíblia, a sua vida estaria em outro nível. Não reclame de Deus se você tem enchido a sua alma de lixo o dia inteiro. Preste atenção, preste atenção. Fica 4 horas amontoado no celular, se enchendo de lixo. Aí chega no culto e diz assim: o culto foi frio hoje. Parece que o culto não ia, mas não ia. Tem uma pedra de gelo aí. Sabe qual o desafio? Sabe o desafio que eu daria para você essa semana? Tente ficar na presença de Deus o mesmo tempo que o celular mostra que você ficou essa semana com Ele. Uma geração que fica presa pelo celular não vai vencer o pecado, irmão. Não é essa geração que vai transformar o mundo, irmão. A geração que vai transformar o mundo é aquela geração que estiver em Deus, restaurando o altar que estava quebrado. Qual é o altar que está quebrado na sua vida, filho? Qual é o altar que está quebrado na sua vida, filho? Qual é o altar que você permitiu que fosse quebrado durante essa pandemia? Ah, pastor, o meu coração, ele queimava, aí veio toda essa circunstância, ele apagou. Não, querido, a circunstância não pode apagar o coração de um cristão. Não pode. Edificar o altar de novo, irmão. Vamos começar a pegar o que estava caído, sabe? Começa a pegar os livros que você deixou jogado, começa a juntar. Começa a pegar os cânticos, começa a juntar. Vamos levantar um altar. Pastor, e quando o altar estiver de pé? Então ele responderá com fogo. Não tente colocar fogo no altar, você só precisa deixar ele de pé e Deus virá com fogo. Eu quero profetizar em nome de Jesus para aqueles que edificarem um altar essa semana. Deus responderá com fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Um altar de pé significa uma família restaurada. Um altar de pé significa uma família liberta. Um altar restaurado significa Deus sendo glorificado. Vamos ficar livre da caverna, irmão. Ele está vivo. Ele me sustenta. E eu vou colocar em pé os altares que estavam.